Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos nessa aula aqui, que é uma aula especial para os meus alunos aí, né? Onde a gente aprende função do segundo grau, tá bom? É o pessoal do primeiro ano. Gente, essa aula aqui é para vocês, então me acompanhem até o final, porque isso pode te ajudar aí nas suas avaliações, mas principalmente você entender o que é uma função do segundo grau, tá bom? E por que que é importante a gente aprender função do segundo grau? Eu estava resolvendo as funções mais básicas na aula anterior, né? Lembrando que esse vídeo aqui faz parte de uma playlist de revisão para o vestibular também. Por quê? Porque esse assunto aqui ele é importantíssimo para o vestibular, tá? Eu estava vendo um vídeo e estava preparando uma aula e eu vi que a função do primeiro grau ela é uma função que muitas vezes a gente resolve por lógica, né? A gente fala assim, é uma coisa que ela é linear, é uma linha reta que cresce constante ou que desce constante. Então, muitas vezes, por proporção, você resolve os problemas de função do primeiro grau. Mas função do segundo grau não é tão simples assim. E eu queria saber se vocês que estão aqui me acompanhando entendem qual é a dificuldade da função do segundo grau, tá bom? Para entender isso, a gente vai resolver a questão 3 que está aqui na sua frente, né? Lembrando que a número um e a número 2 você pode deixar aí as suas dúvidas no comentário, que eu posso te ajudar ou preparar um vídeo novo a respeito disso, tá bom? Por que que eu estou separando a 3 especificamente? Porque a 3, a pessoa que escreveu ela, escreveu e igualou a zero, o que já facilita a nossa compreensão, tá bom? Mas a gente tem que ter uma conversinha antes a respeito da lei de formação da função, tá bom? Então, função do segundo grau, 2 graus, né? O que que seria esse segundo grau? É quando a gente pega um valor do x e associa ele ao expoente 2, tá bom? Então você eleva ele ao quadrado, né? E quando a gente coloca um valor na frente do x, a gente coloca ele como sendo o coeficiente a, né? Esse coeficiente a, ele vai descrever se a minha função ela é crescente ou decrescente? Não, isso daqui é quando é primeiro grau. No segundo grau, ela vai descrever se a parábola é um sorrisinho assim, né? Tá para cima, você pode imaginar que é um sorrisinho, ou se a minha parábola é uma carinha triste assim, quando ela tá para baixo. Tá bom? Então, se o A tiver um valor negativo, para baixo. Se o A tiver um valor positivo, para cima. Viram como o coeficiente é a coisa mais importante da função? Né? Porque sem o A, ó, A igual a zero. O que que acontece? Não existe nem mesmo função. Isso aqui vai sempre ser zero, tá bom? Porque qualquer número vezes zero, zero. Então é importante o coeficiente, tá? E quando a gente fala de função do segundo grau, a gente tem mais dois coeficientes. A gente tem o B e a gente tem o C também, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui na nossa letra A, estudar aí o que tem que ser feito e resolver o que ele pede, tá? Então, olha, esboce o gráfico das funções abaixo. Então, eu tenho ali uma lista de funções, né? Todas elas são funções do segundo grau. Mesmo estas aqui, ó, como essa última, por exemplo, aqui, ó, a letrinha H, ela também é uma função do segundo grau, tá bom, gente? Basta você fazer a distributiva aqui, né? Distribuir o valor aqui entre eles, que vai aparecer um x ao quadrado, tá? É só um processo maior para a gente compreender ali e formar a função, tá? Mas ela também é. Então, todas elas são do segundo grau, certo? O que que elas têm de diferente? Elas têm o A, o B e o C diferente, né? Professor, se eu me lembro muito bem, a gente estuda isso também nas equações, que a gente usa Bhaskara. Isso mesmo, o Bhaskara vai ajudar a gente aqui, né? Então, vai aparecer o Bhaskara, e inclusive para calcular o gráfico. Fica comigo aqui agora, então, que a gente vai fazer exatamente isso. Olha aí. Então, eu tenho aqui, ó, a minha lei da A, né? A lei da função x ao quadrado menos 13x mais 42. Olha aí, mais 42, certo? Ali ele igualou a zero. Isso é uma equação, tá bom? Então tá no enunciado que tá um pouco equivocado, certo? Eu vou fazer a lei da formação f de x. Opa, então os valores de x são associados a uma função. Boa, então eu jogo um valor ali e eu descubro, certo? Eu já vou achar aqui os coeficientes com vocês, porque eu falei que é importante, então vamos achar eles aqui, né? Vou achar o coeficiente a, que é o valor que multiplica o x, né? Ah, então não é ninguém, é zero. Não, gente, quando não é ninguém, é o 1, né? Porque se for zero, ele zera, mas como o x ao quadrado aparece, então eu tenho 1
x ao quadrado. Faz sentido? Acho que faz, né? E o bzinho ali é um valor negativo de menos 13. E o c, ele é o valor 42, tá? Tudo bem? E aí ele está falando assim, esboce o gráfico. Então, para esboçar o gráfico, eu preciso, então, entender o que, que é o que é o gráfico, né? O gráfico em si, eles são duas retas, uma reta horizontal, conhecida como eixo X, e uma reta na vertical, conhecido, então, como eixo vertical, que é o eixo Y, tá? Então, aqui a gente tem os valores de X, e aqui em cima a gente tem os valores de Y. Né? A lei da minha função vai descrever como que a minha parábola, né? Se você não lembra aí, o gráfico da função do segundo grau é uma parábola, que eu fiz ali a carinha triste e a carinha feliz, né? Você pode pensar em parabólica também, certo? É uma parábola, é isso que a gente tem. E acontece o que então? Vai ter um desenho ali. Um dos jeitos da gente identificar essa parábola é saber aonde ela corta os valores do y. E isso aparece no Czinho. Então, eu tenho certeza absoluta que a minha parábola corta no valor 42. Por quê? Porque quando eu faço x igual a zero, jogo o valor de zero aqui dentro. Então, eu tenho o f de zero vai ser x ao quadrado, zero ao quadrado, menos 13 vezes zero, mais 42. Vocês percebem que só o 42 que não desaparece? Todos os outros números zero. Então significa o quê? Quando eu não estou para frente no x, que são os valores positivos, quando eu não estou para trás no x, que são os valores negativos, quando eu estou exatamente no zero, qual é o valor do y? 42, lá em cima. Né? Então, na minha função, o 42 é onde vai passar o gráfico. Agora, ele passa aqui, desse jeito, ele passa aqui, desse jeito aqui. Vamos descobrir isso utilizando o A e o B, certo? O professor, eu tenho que descobrir, então, os valores aonde a função passa lá no X também, né? Primeiro você tem que descobrir se ela passa no X, e isso é bem legal. Se ela passa no X, a gente vai utilizar uma relação do discriminante de Bhaskara. Qual é o discriminante de Bhaskara? Delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes o A vezes C. Professor, mas isso não é para equação? Exato, né? Basta fazer o quê? Eu zerar a minha função, significa que eu estou calculando, então, os valores da raiz aqui, ó. Eu não estou nem para cima do Y, nem para baixo aqui, né? Eu falo para os meus alunos que isso daqui é o chão, por isso que as coisas saem a raiz sai do chão, né? Ou a raiz vai para o chão, fica bom assim? Então significa o quê? Que quando eu quero calcular a raiz, eu zero o f, o valor de f. Né? E para isso eu preciso calcular o delta, e depois eu preciso calcular os valores do x1 e do x2. Combinado? Ah, isso daí eu já fiz bastante. Eu imagino que vocês já fizeram mesmo, né? Se você está aqui comigo, você já fez o nono e o oitavo ano, e aí você aprende esses recursos lá atrás. Tá, então aqui tem o quê? Um delta que é igual a... Ah, ali, se você não conseguir resolver coisas desse jeito, deixa aí nos comentários, gente. Eu tô aqui para ajudar vocês. O b é menos 13 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 42. Nossa, mas tem que resolver essas operações grandes aí. Não é difícil, gente, ó. 13 vezes 13, 13 vezes 3, que vai me dar 9. 13 vezes 1 dá 1. E depois você faz... Opa, dá 3, né? Isto. Aí depois você coloca aqui de novo. E pronto, resolvido. 9, 6, 1. Então, 3 ao quadrado, 190 e 69. E uma coisa que é legal, que o menos com menos dá mais, né? Então, ele fica positivo ali, né? E agora, 4 vezes 42, o maior fica em cima. O sinal aqui não vai mudar, né? Nenhum deles vai alterar o sinal, então ele fica negativo. 42 vezes 4, 4 vezes 2, viram? E esse processo, esse recurso do arme e efetue, você sempre vai utilizar ele para resolver os valores da expressão, senão fica tudo muito misturado dentro da expressão. 4 vezes 4, 16, né? Nossa, professor, vai sobrar um? É claro, né, gente? As coisas que a gente está ensinando, elas são treinadas para que o valor dê certo. Então, aqui deu um delta igual a 1. Olha que legal isso. Né? O que que significa isso? Significa, então, que eu tenho duas raízes, né? Assim, dois valores ali, e o discriminante é 1. Vamos calcular esses valores agora, então, né? Ah, vocês devem lembrar disso. É x1 e x2.
Ah, eu tenho raiz envolvida, né? Tem. Eu não sei raiz. Se você não sabe raiz, já falei, deixa aí nos comentários que a gente aprende sobre raiz. Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha aqui então nos valores de x, ó. X ele vai ser menos b mais ou menos raiz do valor de delta, que foi calculado agora, vezes duas vezes o a, dividido por duas vezes o a. Tá bom? Vamos substituir aqui, ó. Então, o valor do menos b, ele vai ser menos 13. Mais ou menos a raiz de 1, dividido por duas vezes o a. O a é quem? É 1. Né? E agora eu vou ter um valor para o x quando eu escolho o mais aqui na minha raiz. Então, x mais eu coloco, né? Alguns professores colocam x1, x2. Então, vamos fazer ele. Menos com menos dá mais. Então, é 13 mais quanto? Mais 1 dividido por 2. Então, aqui vai ser 14 dividido por 2. Então, o meu x da parte positiva, x mais, x1, vai ser igual a 7. Então, ele passa no valor 7 positivo aqui, ó. Um deles. Ah, professor, e o x2, então? O x2 vai ser da parte negativa, x2, né? Então, menos 13 vezes menos 1 vezes menos vai dar mais 13. 13 positivo. E agora pego a parte negativa, menos 1 dividido por 2. Aqui vai dar 12, ó. 12 dividido por 2 dá 6. X ao quadrado igual a 6. Então, o outro valor já é imediatamente aqui, ó. Ah, então você já tem uma noção que a sua parábola, ela passa de que lado? Ela passa na... Opa, o 6 é para trás, né, gente? Que ela é aqui, ó. Que ela passa na parte positiva, e ela vai descendo. Eu vou desenhar ela de laranjinha aqui, ó. Ela passa por aqui, aí ela desce e ela sobe, né? Não é difícil calcular esse valor, que é o valor que ela volta lá embaixo, aqui embaixo, entre o 6 e o 7, né? Que é chamado de x do vértice. O que seria o vértice? O vértice, gente, é o ponto onde a minha parábola vira, né? É onde meu sorrisinho aqui embaixo ele é mínimo, ou onde minha carinha triste lá em cima é máximo. Vocês entendem que eu estou falando do sorrisinho e da carinha como sendo o desenho da parábola ali embaixo no gráfico, né? Então aqui vai ser um sorriso, né? Primeiro porque o A é positivo, então o A mais me fala que ele está para cima. Segundo, que o C me fala aonde eu corto o eixo. Olha aí a importância dos coeficientes. E terceiro ali que o B teve um deslocamento e você sabe agora, calculando, né, o discriminante, calculando x1, x2, para onde foi esse deslocamento. Agora basta a gente colocar ali o valor do vértice para esse gráfico ficar perfeito, né? Porque a gente tem certeza que ele é assim, mas eu tenho que saber que qual que é o limite dele. Ah, mas por que eu tenho que saber qual que é o limite dele? Porque muitas vezes você vai utilizar disso para saber qual é o valor do mínimo aqui. E se eu tenho o x no vértice, eu vou ter o y no vértice também, tá bom? Vamos fazer isso daqui rapidão, porque vocês estão ficando craque aí em resolver gráficos, né? Então, coisas para a gente calcular, para a gente representar um gráfico. X e Y do vértice, que é o ponto onde ele vira, né? Para ele eu preciso dos coeficientes. As duas raízes para saber onde eu corto o eixo. Para isso eu preciso dos coeficientes. E aonde eu corto o eixo lá no eixo Y. Para isso eu preciso dos coeficientes, né? Então, a coisa mais importante que a gente tem no gráfico é entender os coeficientes relacionados a x e a y, a função e a lei da função. Tá bom? Qual que é o x e o y do vértice aqui, então, rapidinho, para a gente finalizar essa aula e você falar, para de falar, professor, porque é muita coisa, é muito pesado. Não é, né, gente? Não é muita coisa, mas é um trabalho minucioso de você ter que colocar o valor correto, fazer o sinal certo, elevar o quadrado do jeito certo, tá bom? Então, é só você ter segurança nesse processo, que tá tranquilo, você vai estar bem aí nas suas avaliações, tá bom? Então, vamos separar aqui a... Opa, não, né? X do vértice. Professor, como é que calcula x do vértice? Opa, eu não coloquei aqui, ó. Ele é menos b dividido por 2a. Então, ele vai ser menos b. Quem é b? 13 menos 13 dividido por 2 vezes o a, que é 1. Ah, dá uma fração. Então, o x do vértice, ele vai ser ali mais 13 dividido por 2. Inclusive, se você quer saber o que número é esse, ele é o 6,5, né?
E é bem legal porque ele é realmente o 6,5, ele fica entre o 6 e o 7, bem no meinho. Então ele vai ser o 6,5. Para calcular o y do vértice, olha aí, ó, vai ser o menos delta, então ele é menos do discriminante, né? Que o discriminante é 1. Opa, professor, tá fácil. Isso. E ele já está na parte negativa, viram? Dividido por 4 vezes o a. Então anota aí, ó, menos o discriminante dividido por 4 vezes o a. Viram que eu coloquei aqui a relação que a gente vai fazer? Então, 4 vezes o 1, eu tenho menos 1/4. Então, esse y do vértice fica na parte negativa, faz sentido? Olha que legal, encaixa mesmo, né? Encaixa mesmo. E ele vai ser menos 0,25. Ficou muito bonito esse gráfico, né? E, inclusive, ficou muito fácil de compreender como que a relação dos coeficientes me fazem apresentar um gráfico desse bonitão. Ficou bonito? O seu gráfico que você fez aí ficou bonito? Né? Se você quer que eu faça mais algumas aulas a respeito de gráfico, você pode pedir aí nos comentários, né? Ou você pode simplesmente pedir para algum programa ele representar para você e você verificar se os seus cálculos estão certos, tá bom? Inclusive, hoje em dia tem um monte de recurso para isso, né? Desde calculadoras até as inteligências artificiais que podem mostrar o gráfico para você. Tá bom? Ou você pode escrever aí e eu venho aqui uma aulinha e eu também coloco isso nos comentários para você. Beleza? Curtiram a aula? Foi uma aula bem legal, né? Gente, espero que vocês tenham gostado de verdade, tá? Essa aula aqui para vocês aí, os meus alunos, vai ser um recurso importantíssimo para se dar bem. E para você que vai fazer Enem, vestibular e concurso, é uma ferramenta poderosa para você interpretar coisas como o ponto mínimo, o ponto máximo, o ponto de inversão, né? Pode ser tipo um sistema que você empurra, depois você puxa ele. Aí pode ser também uma coisa que você joga para cima, depois ela cai. Tá? Então tem diversas coisas que pode ser cobrado isso daí, e eu espero que vocês consigam utilizar dessa ferramenta e se dar bem na provinha de vocês. Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Foi uma aulinha redondinha, 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 tá bom? Para resolver as anteriores. Se vocês também podem me pedir aí, né? Mas eu acho que vocês vão entender facinho se vocês entenderem os coeficientes. Beleza, gente? Um grande abraço para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Pô, a câmera não tá muito boa, não.